Olá, meus irmãos queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estou passando aqui, meus irmãos, para poder estar explicando um pouquinho dentro da palavra de Deus sobre uma grande dúvida que uns irmãos perguntam para a gente, né? E a gente fica até sem jeito de responder para ele, né? Muitos falam que na Bíblia existe falsos profetas, né? Falsos pastores. E realmente a gente encontra, principalmente no Novo Testamento, em vários lugares da palavra de Deus, né? Vários livros da palavra de Deus mencionando sobre os falsos profetas, né? Os lobos em pele de cordeiro, né? Mas será que existe falsas ovelhas? Será que existe rebanho falso, né? Dentro da palavra de Deus? Pois eu digo para você, dentro da palavra de Deus não existe falso rebanho. Não existe falsa ovelha, e eu vou provar para vocês, dentro da palavra de Deus, se encontra algum versículo falando sobre falsas ovelhas, tá bom? Fique comigo aqui nesse vídeo, até o final a gente vai estar provando o que significa a falsa ovelha dentro da igreja. Se a gente pegar no livro de Efésios, né? A palavra de Deus, a gente abrir no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, a gente vai ter uma grande prova dentro da palavra de Deus que não existe falsas ovelhas, sim falsos pastores e falsos profetas, apóstolos, né? Existe muitos e muitos, mas dentro da palavra de Deus não prova realmente que existe a falsa ovelha. E eu vou te mostrar para você. Efésios 4, capítulo 4, versículo 11, a gente vai estar lendo lá. Se você quiser acompanhar comigo aí, você pode acompanhar. Se você quiser primeiro ser o ouvinte da palavra de Deus, fica como ouvinte e eu vou estar lendo para você o que está falando a carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, ou mestre, como é conhecido, né? O que está querendo dizer isso? Se a gente continuar a leitura, não parar somente nisso, a gente vai conseguir ter uma resposta sobre essa pergunta que as pessoas carregam sobre falsas ovelhas dentro da igreja. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é um, não é só eu, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém? O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não tiver um bom professor, se você não tiver um bom pastor, um bom apóstolo, um bom, como ele diz aqui, evangelista, doutor, seja mestre, para te passar o conhecimento, para te passar essa unidade de fé, onde todos vão ter o mesmo conhecimento da tua busca, você está criando um rebanho falso. Aí sim entra o que a dúvida da pessoa, o que passa na cabeça da pessoa, se existe a falsa ovelha. Então a falsa ovelha não existe, existe o falso mestre. O falso mestre, ele fala, ele induz aquelas pessoas que estão sentadas ao erro. Como ele está sendo errado no ministério dele, ele está transmitindo o erro para quem está sentado também, e ele transmitindo o erro para quem está sentado, o conhecimento daquelas pessoas que estão sentadas, que são as ovelhas, vão carregar com ela um falso conhecimento de Cristo, um falso conhecimento da doutrina de Deus. Isso que a pessoa aprende dentro dessa doutrina existe como a falsa ovelha, mas não que ela é falsa, o conhecimento que ela teve que foi falso, o aprendizado que ela teve dentro da palavra de Deus é o que levou ela na falsidade, que levou ela um conhecimento fraco, onde ela não teme a Deus e nem o líder dela.
ela não consegue temer a Deus e principalmente ao líder que está representando Deus. Então, é muito simples. Aonde que tem o conhecimento da palavra de Deus, aonde que o ensino da palavra de Deus é dentro da palavra de Deus, a pessoa se torna temente a Deus. E quando a pessoa se torna temente a Deus, ele não vai temer o pastor, ele não vai temer o presbítero, ele não vai temer o apóstolo, ele vai temer a Deus. E como ele vai ser falsa ovelha se ele teme a Deus? Não tem como. Aí é ele com Deus. Deu para entender? É ele com Deus, não é ele com o pastor, não é ele com o presbítero, com o apóstolo, com o evangelista, é ele com Deus, porque ele conheceu a verdade, ele aprendeu a verdade e está com conversa fiada, está com doutrinas erradas, pregando errado, ensinando errado, ou falando mal do pastor, ou falando mal da igreja, do templo de Deus, se ele aprendeu tudo dentro da palavra. Então ele não é uma falsa ovelha, ele é um cristão que não se converteu, ele é um cristão que não tem o coração dele não foi transformado em carne, o coração dele ainda continua como pedra, ele realmente não aceitou Jesus. Esse é um cristão que sai falando mal da igreja, que sai falando mal do pastor, do professor, aí ele se torna um cristão que o coração ainda está em pedra. Compreenderam? É simples, está dentro da palavra de Deus, não tem como discutir com a palavra de Deus, não tem argumento para discutir com a palavra de Deus. O trabalho do pastor, o trabalho do professor, do evangelista, do apóstolo, o trabalho deles é receber a unção que vem do céu, é receber a unção do Espírito Santo de Deus e transmitir a verdade dentro da palavra de Deus. A partir do momento que ele transmite dentro da palavra de Deus, as pessoas estão ouvindo é a Deus, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o apóstolo, é quem está recebendo, está transmitindo a verdade. A partir do momento que você fecha esse livro e começa a falar coisas da sua boca, começa a inventar coisa no púlpito para as pessoas fazer coisas que não estão dentro da palavra de Deus, você está fugindo da palavra de Deus. Aí você está sendo um falso pastor, um falso obreiro, um falso servo da palavra de Deus. E a partir desse momento que você assume esse papel, você é o responsável de transformar o coração daquelas ovelhas em falsos cristãos. Amém? Espero que você tenha entendido completamente o que está dentro da palavra de Deus. A obrigação do pastor, a obrigação do evangelista, do profeta, do mestre, que é o doutor que ensina, e do apóstolo, que está lá em Efésios 4:11, é apenas ter o dom para receber do Espírito Santo de Deus e transmitir a verdade para a igreja. É só isso. Nós não temos que correr, julgar as ovelhas, ou as pessoas que estão com o coração às vezes não convertido a Cristo, ou realmente estão com o coração de um ensino errado. Se o ensino está errado, é realmente porque você praticou errado e ensinou errado. Se o ensino está certo e a pessoa está contra o teu ensino, sendo dentro da palavra de Deus, você não tem culpa, teu sangue está lavado, o culpado é ela com Deus, o coração não se converteu a Cristo ainda. Amém? Espero que vocês entenderam completamente a mensagem e essa passagem que está dentro da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana, fique com Deus.